Meus irmãos e minhas irmãs, com a paz do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, que estejam sempre conosco, nós vamos tratar hoje da plenitude dos tempos, com o nascimento de Jesus e os dogmas de Maria, Mãe de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Primeira referência que eu quero fazer é que nos livros do Novo Testamento, a primeira apreciação de Maria, quem primeiro falou em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, foi Paulo, em sua carta aos Gálatas, no primeiro século, depois do primeiro século, no nascimento de Cristo. No ano 57, a carta aos Gálatas, ela foi escrita primeiro do que os evangelhos de Jesus. Tanto os evangelhos de Mateus, como de Lucas, de João e de Marcos. Os evangelhos foram escritos depois desta carta. Então, Paulo foi o primeiro que anunciou o nascimento de Jesus nesta carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Isto demonstra que Paulo fez referência a Maria. Diz ele: quando chegou ao plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. E a mulher é Maria. Portanto, não se pode dizer que Paulo não fez referência a Maria em suas cartas. Agora, nós vamos falar da plenitude dos tempos. Muitos questionaram à época se Deus, ao enviar seu Filho ao mundo, o Messias, o fez no tempo oportuno. Se o fez na oportunidade que deveria fazer. A princípio, esse questionamento não tem nenhum valor, me parece, porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é conveniente e tudo que Deus faz é perfeito. Mas houve uma discussão naquele tempo sobre a oportunidade ou não de Jesus vir àquele tempo. E alguns diziam que naquele tempo era o Império Romano, havia realmente o domínio do Império Romano. Naquele tempo houve o recenseamento, ocorrido na Judéia, e foi exatamente pelo recenseamento que Maria teve que sair com José de Nazaré, na Galileia, para ir para Belém. Ao chegar em Belém no recenseamento, não teve lugar para Jesus nascer. Enfim, todas essas situações. No século XIII, Santo Tomás de Aquino enfrenta essa questão na sua questão 35, no artigo 8 da obra Suma Teológica, que eu quero aqui dividir com vocês que estão assistindo esse vídeo. Inicialmente, eu quero fazer uma apreciação sobre Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225, morreu em 1244, nasceu em Roca Seca e morreu em Fossa Nova,
que é uma região do Lácio, nas proximidades de Roma. Embora tenha estudado na França, no período da sua vida, mas viveu a maioria do seu tempo, grande parte da sua vida, na Itália, nos arredores de Roma. Santo Tomás de Aquino foi o maior de todos os escritores da fé cristã. Escreveu 60 livros e tinha uma inteligência ímpar e brilhante. Tanto é que parece-me que há um certo consenso de que ele foi um gênio das coisas de Deus, dos escritos. Escreveu 60 livros, né? E a sua obra-prima foi a Suma Teológica. A Suma Teológica, ela é uma obra densa, ela condensa 614 questões fundamentais para a fé cristã. Ela tem 3.125 artigos, né? E nessa obra aqui, da Suma Teológica, das edições Loyola, que são 9 volumes, ele escreveu 6.872 páginas, né? Uma obra densa. Existem outras edições com número menor de livros, mas nessa obra aqui, das edições Loyola, a Suma Teológica, no volume 8, na questão 39, artigo 8, ele enfrenta a questão do tempo, quando chegou a plenitude do tempo. E ele faz a seguinte apreciação, que é muito importante para o entendimento da plenitude dos tempos. E também afirma e valida, me parece, com argumentação sólida, a carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Diz Santo Tomás: a diferença entre Cristo e os outros homens é que os outros homens, nascem submetidos à necessidade do tempo. Mas Cristo, sendo Senhor e Criador de todos os tempos, escolheu o tempo em que iria nascer, como também a mãe e o lugar. E como tudo que vem de Deus é perfeitamente ordenado e convenientemente disposto, segue-se que Cristo nasceu no tempo mais conveniente. Então vou repetir. E como tudo que vem de Deus é perfeitamente ordenado e convenientemente disposto, segue-se que Cristo nasceu no tempo mais conveniente. Quanto ao primeiro questionamento, portanto, deve-se dizer que Cristo veio para nos reconduzir do estado da escravidão ao estado da liberdade. Por isso, diz Beda, que assim como assumiu a nossa mortalidade para nos conduzir à vida, assim dignou-se encarnar-se num tempo em que apenas nascido seria registrado no censo de César, e por nossa libertação se submeteu ele mesmo à escravidão. Naquele tempo, vivendo o mundo inteiro sob um soberano, reinava no mundo a paz suprema.
Por isso convinha que Cristo nascesse naquele tempo, pois ele é nossa paz, fazendo dos povos um só, como diz a carta aos Efésios. Daí que Jerônimo comente: se procurarmos na história antiga, encontraremos que até o ano 28 de César Augusto dominou a discórdia no mundo, mas quando nasceu o Senhor, cessaram todas as guerras. Como diz Isaías, nenhuma nação levantará a espada contra outra. Era oportuno ainda que Cristo, vindo para reunir os seus na unidade, a fim de que houvesse um só rebanho e um só pastor, segundo o Evangelho de João, nascesse num tempo em que só um príncipe dominava o mundo. Quanto ao segundo, deve-se dizer que Cristo quis nascer no tempo de um rei estrangeiro, para que se cumprisse a profecia de Jacó: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando entre seus pés, até que venha aquele que deva ser enviado. Pois, como diz Crisóstomo, São João Crisóstomo, enquanto a nação judaica viveu sob reis judeus, mesmo pecadores, foram-lhe enviados profetas como remédio. Mas Cristo nasceu quando a lei de Deus estava sob o poder de um rei iníquo, pois uma doença grande e incurável exigia um médico mais habilidoso. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que lemos nas questões do Novo e do Antigo Testamento. Cristo quis nascer quando a luz do dia começava a crescer. Assim ficava claro que ele veio para que os homens crescessem na divina luz, como diz o Evangelho de Lucas, para iluminar os que estão sentados nas trevas e nas sombras da morte. Igualmente ainda, escolheu para nascer o rigor do inverno, para sofrer por nós, desde esse momento, as aflições da carne. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em resumo, o que diz Santo Tomás de Aquino a respeito da plenitude dos tempos? Era o momento da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus, que veio libertar os cativos, mas veio libertá-los de uma forma diferente, tornando-se escravo a si mesmo. Veio com uma luz para iluminar as trevas. Veio trazendo a grande novidade de Deus para a humanidade, que é a salvação. Então, Cristo nasceu no tempo oportuno. E nasceu de uma mulher. E aqui eu faço uma rápida consideração a respeito da mulher. Nós vimos que no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3, Jesus, o nosso Jesus, que já existia desde o princípio, porque volto a repetir, porque isso é importante repetir para o cristianismo, nós temos um só Deus em três pessoas. Deus Pai, que gerou no princípio o próprio Filho, que é Jesus. Ou seja, o amante que é Deus gerou o amado que é Jesus. E nesse movimento de geração do amante gerando o amado, a força dessa geração é o Espírito Santo, que é o próprio amor.
Então são três pessoas que formam o nosso Deus único e verdadeiro. Então nós temos um só Deus em três pessoas. Muito bem. Deus, esse Deus único, no processo de criação, ele criou os reinos e criou o homem e a mulher como centro do reino animal. Quando Deus criou Adão e criou Eva, os criou na virgindade e os criou na incorruptibilidade da carne. Nós fomos criados em Adão e Eva, virgem e incorruptos. Mas é narrado no capítulo 3 de Gênesis que demônio, o inimigo, o diabo, na figura de uma serpente, ao enganar Eva e Adão, consequentemente, fez com que entrasse o pecado no mundo pela desobediência. Entrou por Eva o pecado, pela desobediência de Eva, haja vista que Deus já havia recomendado que não se comesse, que nenhum deles comesse o fruto da árvore do bem e do mal. E eles comeram. Entrou no mundo o pecado. Entrou a dor, entrou a injustiça, entrou a mentira. Enfim, entraram todos os males que somente o demônio se apossa deles. Então esses males que são frutos do pecado, e o maior fruto do pecado é a morte, entrou também a morte. Mas aqui, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo da carta aos Gálatas, e esta carta é muito importante. Esta carta foi dirigida não somente ao povo de uma cidade. A Galácia não era uma cidade. A Galácia é uma região que hoje é uma região da Turquia. Então a Galácia era uma região ocupada desde o século III a.C. pelos celtas. Ali se criou um povo que chamou os Gálatas porque viviam na Galácia. E esta carta foi dirigida aos povos daquela região da Galácia. Foi muito importante tratar-se da plenitude dos tempos, porque foi o tempo pleno, o tempo da salvação, o tempo da redenção. É importante que a gente veja isso. E entrou pela própria humanidade. Poderia Jesus ter vindo ao mundo de outra forma, mas Deus determinou que deveria vir por uma mulher. Ou seja, o pecado entrou por uma mulher e a salvação veio por uma mulher. E aqui eu quero dizer que quando Deus escolheu uma mulher para, através dela, vir a salvação da humanidade, Deus promoveu a humanidade. Deus quis purificar a humanidade pela salvação. É por isso que Maria, que representa a nossa humanidade, quando nós falamos de Maria,
nós falamos de nós mesmos, nós falamos da humanidade, porque Deus privilegiou a humanidade. Deus não quis ficar distante de nós. Deus não quis promover a nossa salvação longe de nós. Tanto é que ele escolheu Maria, uma mulher, de uma cidade, de um povoado desconhecido, de um povoado pobre, de um povoado desqualificado. As pessoas diziam naquela época, o que é que poderia sair de bom de Nazaré? E foi exatamente em Nazaré que Jesus foi gerado, e era em Nazaré que Maria escolhida morava. Então Deus escolheu uma pessoa que nos representa, que representa a humanidade, que é Maria, para ter intimidade com Ele. E eu só chamo, né, meus irmãos e minhas irmãs, para o seguinte raciocínio. Deus escolheu Maria para que através dela, através da própria geração divina, porque quem gerou Jesus homem foi o Espírito de Deus em Maria. Maria se tornou o local santo, sagrado, para a geração de Deus, para a humanidade, foi no ventre de Maria. Por isso que Maria, ao ser convocada para ser a mãe de Jesus, o próprio Deus a quis como mãe dele. E aqui eu me lembro no século V da vida cristã, da era cristã, Nestório, um bispo da igreja de Constantinopla, negava a maternidade divina de Maria. Dizia que Maria não era mãe de Deus. E houve uma grande reação a tudo isso. Existiu uma figura daquele tempo, dos primeiros tempos, São Cirilo de Jerusalém, que foi um defensor árduo de que Maria era mãe de Deus. E era simples. O raciocínio é simples, para nós entendermos que Maria é a mãe de Deus. Muitos dizem assim, não, Maria é mãe de Jesus. Jesus nasceu de Maria. E Jesus quem é? Jesus é Deus. Não existe diferença entre o Espírito Santo, Jesus Cristo, Filho e Deus Pai. É lógico que Maria não gerou a Deus, mas Deus a escolheu como sua própria mãe. E o primeiro dogma de Maria é exatamente Maria é a mãe do nosso Deus. Para isso foi convocado um concílio. O que é um concílio? É uma reunião, uma assembleia convocada pelo Papa com os bispos para discutir as questões de fé cristã. E o concílio de Éfeso, na Turquia, que Éfeso é uma cidade, é um local que fica da Turquia. Em 431, o concílio de Éfeso conclui que Maria é a mãe de Deus. Em 431. E proclamou Maria, mãe de Deus, como um dogma. O que é um dogma? É uma verdade. É uma verdade que não permite discussão.
Todo cristão católico tem que conceber Maria como mãe de Deus. Mas isso não é invenção de um concílio, isso é a constatação de uma verdade. Um dogma não é uma criação de um concílio ou de um papa. O dogma é a afirmação daquilo que a Bíblia, a tradição ou mesmo, né, os ensinamentos da igreja, o magistério da igreja, entende pela luz do Espírito Santo como uma verdade. E esta verdade está descrita na própria palavra de Deus. Não há dúvida de que Maria foi escolhida para, pela sombra do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, gerasse em seu ventre o Messias, o Filho de Deus vivo. E se ela é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Pai é Deus, e só há um Deus, como é que nós poderíamos conceber a mãe de Jesus, que não era mãe do Espírito e nem a mãe de Deus? Mas muitos dizem, como Nestório, bispo de Constantinopla do século V, dizia, não, mas ela não é mãe de Deus porque ela não gerou Deus, ela não é maior que Deus, Deus já existia, já pré-existia no tempo, tudo começa com Deus e Deus se autocriou. Deus já existe desde os tempos infinitos e existirá para sempre. Deus é absoluto? Sim, não se tem dúvida disso. Mas ele, com a sua humildade e pelo amor que ele tem pela humanidade, na sua vontade soberana, escolheu uma mulher e no ventre dessa mulher ser gerado, por força do seu Espírito, Jesus Cristo Salvador. Ele quis, vou escolher uma mulher como mãe, que é Maria. Uma mulher pobre, uma mulher analfabeta, uma mulher de um povoado desconhecido e desconsiderado. Foi exatamente desta mulher que nasceu a salvação. Ela foi o canal que Deus utilizou para trazer a salvação ao mundo. O primeiro dogma, Maria, mãe de Deus. Disso não se tem dúvida. E quem escolheu Maria para ser a mãe de Deus? O próprio Deus. Para revelar o seu amor à humanidade, para revelar a sua humildade, para dizer que ele tem poder mais do que o mal, do que o demônio, para restaurar as desgraças e os males que o pecado ocasionou ao mundo. O segundo dogma, Maria, a Virgem Perpétua. Maria, a Virgem Perpétua. Muitos dizem, não, mas Maria, depois do nascimento de Jesus, Maria teve filhos. Maria não é mais virgem, não era mais virgem. E nisso se discute até hoje. Uns dizem que Maria teve filhos. O Evangelho fala dos irmãos de Jesus.
E muito se discute, mas há um outro dogma. Isaías 7, o profeta Isaías, há 7 séculos, 8 séculos atrás, dizia na sua profecia que Jesus, o Messias, nasceria de uma virgem. Isto nos tempos idos, nos tempos passados, vários séculos antes do nascimento. Nem sequer Maria existia. O evangelista Lucas, no capítulo 1, versículos 26 e 27, e Mateus, no capítulo 1, versículo 23, chamam Maria de virgem. E a palavra de Deus, ela é palavra de verdade. Para Deus, existe a virgindade ou não existe? A palavra de Deus afirma que Maria, virgem. Interpretando a palavra de Deus, eu poderia citar vários intérpretes da palavra de Deus do passado, mas eu vou aqui apenas citar Santo Agostinho. Santo Agostinho, no Sermão 91, ele diz que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Uma palavra de Santo Agostinho, baseado nas Escrituras Sagradas. Isto fez com que, em vários concílios, mas eu vou aqui citar o Concílio de Latrão, de 649 depois de Cristo, o segundo Concílio de Constantinopla, em 553, declaram que Maria é uma virgem perpétua, porque ela já está, antes mesmo da sua concepção, séculos e séculos, ela é tida como virgem. A palavra de Deus é uma palavra que não volta atrás. O que é virgem, é virgem. Deus é antes, Deus é agora e Deus é depois. Só existe uma palavra. E ademais, Maria foi escolhida por Deus antes que nascessem, antes que ela nascesse. Então ela foi escolhida a virgem, mãe de Deus. E essa virgindade, ela será uma virgindade perpétua, uma virgindade eterna. Portanto, é outro dogma. Todo católico há de abraçar esse dogma, esta verdade. Porque Maria, ela foi dita por Isaías, foi dita por Lucas no capítulo 1, foi dita por Mateus no capítulo 1, Lucas 26, 1, 26 e 27, Mateus 1, 23 e Isaías 7, 14, e uma série de comentários bíblicos ao longo dos séculos indicam que Maria é virgem perpétua e não poderia ser diferente. A mulher que Deus escolheu para ser sua mãe, a mulher que Deus escolheu para ser o canal
de salvação com a humanidade, não poderia deixar perder o seu sinal profético, que é a virgindade. Terceiro dogma: Maria Imaculada Conceição. Como dito na profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, dizia que nasceria o Filho de Deus de uma mulher virgem. E Maria foi a escolhida por Deus. Será que Deus escolheria uma mulher para ser mãe do seu filho, uma mulher que poderia ser atingida pelo pecado? O nosso Deus é um Deus zeloso, cuidadoso, é um Deus perfeito. E o seu projeto é cumprido na sua integralidade. A mulher que concebeu pela luz do Espírito Santo é uma mulher que não é atingida pela mácula do pecado desde a sua concepção. Maria não conheceu o pecado. Porque se ela conhecesse o pecado, ela era a antiga Eva. Não, Maria é a nova Eva. E a nova Eva é a inimiga. É uma inimiga fidalgal do inimigo maior, que é o demônio. Por isso que lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, né? A mulher ferirá a cabeça da serpente, e a mulher que ferirá a cabeça da serpente é exatamente Maria. E vamos colocar isto, vamos ver isto em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e no Apocalipse, no capítulo 12, versículos 5 e seguintes. O capítulo 12, na sua interpretação geral, coloca Maria, não é, como aquela que esmagará, ou melhor, aquela, não é, que vencerá o mal. Maria é a vencedora. O mal não consegue atingir Maria. Então, Maria, ela é a Imaculada. Ela não teve mácula. Não experimentou o pecado. Então, Maria, dogma. Maria, Mãe de Deus. Maria, Virgem Perpétua. E Maria Imaculada. O Papa Pio XI, Pio IX, na bula papal Inefabilis Deus, de 1854, decreta Maria Imaculada Conceição. Maria não foi atingida pelo pecado desde a sua concepção. Por quê? Porque Maria foi a escolhida por Deus para ser o canal da salvação. Não pode ela ter experimentado o pecado. Maria teve uma intimidade com Deus. Maria gerou no seu ventre o Filho de Deus. E por isso ela se tornou imaculada desde a sua concepção. E Maria, ela é fruto
do próprio milagre de Deus. Não está na Bíblia, mas os seus pais, Ana e Joaquim, eram estéreis. Eles não podiam ter filho e tiveram uma única filha, Maria. Pelo milagre de Deus, Maria nasceu para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe da humanidade, para ser aquela que Deus escolheu para nos trazer a salvação. É através de Maria que vem a luz ao mundo, a libertação dos cativos, a limpeza do pecado, ela é feita por Jesus, mas vindo por Maria. Portanto, Maria, ela é a Imaculada Conceição, ou seja, não teve pecado em nenhum momento da sua vida. Esse é o terceiro dogma. O quarto dogma, que foi proclamado pelo Papa Pio XII, pela Carta Apostólica Munificentíssimos Deus, de 1950, ele declara que Maria subiu aos céus. Maria é assunta aos céus. E esta é uma verdade que a igreja, nossa igreja, pela proclamação do Papa Pio XII, é que Maria foi assunta aos céus. E a argumentação é uma argumentação simples. Maria, se ela não experimentou o pecado, ela poderia até ter experimentado a morte, como Jesus experimentou a morte, porque escravizou-se a si mesmo. Porque Deus não morre. Jesus não morre. Jesus morreu porque escravizou-se a si mesmo. Mas ressuscitou incorrupto, porque Jesus não experimentou o pecado. E Maria não experimentou o pecado. Tanto é que existem 2 túmulos de Maria. Um em Éfeso, onde ela morava com João, lá em Éfeso, e existe outro em Jerusalém. Mas não tem restos mortais dela. Em nenhum dos 2. Alguns dizem que ela passou pela dormição, porque se ela não teve pecado, se ela é virgem, se ela é a mãe de Deus, e com a intimidade que teve com Deus, ela não poderia ter a mesma trajetória que nós teremos. Porque nós vamos fazer a trajetória. Nós vamos experimentar a morte. E nós vamos ser ressuscitados pela graça. Nós seremos transfigurados pela graça. Nós seremos puros com Deus se formos fiel a Ele pela graça. Mas aquele que não experimentou o pecado não pode passar pelo que nós vamos passar. Então Maria, pela escolha que recebeu de Deus, ela não pode estar longe do céu. E esta é a inspiração do Papa Pio XII, não é? Que se é reconhecida Maria como mãe de Deus, se ela é mãe de Deus, os outros dogmas são
decorrência natural do primeiro. Maria, mãe de Deus. A mãe de Deus é virgem, a mãe de Deus é imaculada e a mãe de Deus ascendeu aos céus pela força do próprio Espírito, não por ela, mas pelo amor pleno de Deus na vida dela, pela plenitude do Espírito Santo em sua vida, pelo amor de Jesus. E existem outras denominações a Maria. Maria, por exemplo, é considerada pela nossa igreja como a mãe da igreja, aquela que Deus escolheu como pessoa para gerar o Filho. Maria é intercessora de Deus junto a Jesus. Agora imaginem, muitos dizem que Maria não tem validade nenhuma como intercessora, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é verdade. Ele mesmo se autoproclama: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos nos lembrar de uma passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 2, das bodas de Caná, quando as pessoas vieram reclamar: não tem mais vinho, o vinho acabou. E Maria diz a Jesus: o vinho acabou. Ele disse: mulher, por que me dizes isso? Ainda não chegou a minha hora. Maria ficou em silêncio, foi àqueles que cuidavam das tralhas, das 6 tralhas, cada uma continha 100 litros. Jesus transformou 600 litros de água em vinho, e do melhor vinho pela intercessão de Maria. Então, os dogmas de Maria, o que a palavra de Deus diz sobre Maria, não é que Maria seja acima de Jesus, não. Jesus é Deus. O Pai gerador é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas Maria foi escolhida por Deus para ser a grande representante da humanidade, a ter uma intimidade com Deus que nenhum de nós temos. Ela é o grande elo entre Deus e a humanidade pecadora, porque ela foi concebida sem pecado, como o próprio Deus foi concebido. Embora não sendo Deus, mas Deus a escolheu como mãe, que escolheu Maria como a nossa representante. Toda a inspiração que eu tive para gravar esse vídeo, dentre a palavra de Deus, os documentos da igreja, eu fiquei muito impressionado com a posição de Santo Agostinho. Por exemplo, Maria, Mãe de Deus, o Sermão de Santo Agostinho, 72A, nos dá uma aula fantástica, cheia de Deus, de que Maria é a Mãe de Deus. O Sermão de Santo Agostinho, de número 91, defende de uma forma brilhante Maria, a Virgem Perpétua. E o Salmo e o Sermão 215 de Agostinho defende com muita maestria, com muita sabedoria de Deus, muita iluminação do Espírito Santo, Maria Imaculada desde a sua concepção.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria encerrar o nosso vídeo dizendo que todas estas considerações, todos esses dogmas que foram proclamados pela Igreja Católica, trazem uma fundamentação brilhante, porque Maria representa o amor. Qual é o filho que não ama sua mãe e qual é a mãe que não ama o seu filho? Nós que somos humanos, nós amamos nossa mãe. E a nossa mãe, que é humana, nos ama como filhos. Agora imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Maria para com Jesus. Um amor puro. Um amor marcado pela espiritualidade de Deus. E o amor de Jesus por Maria, que este amor de Jesus por Maria, que este amor de Maria para com Jesus, que o amor de Deus para todos nós, esse amor que é supremo, que é absoluto, que ele permaneça em nosso coração e que nós possamos ser cada dia pessoas novas, pessoas com toda a força para seguir Jesus e para reconhecer Maria como a Mãe de Deus.